A estratégia russa no campo de batalha em 2025 tem sido simples: usar tantos drones que os soldados ucranianos simplesmente não conseguem evitá-los. Enquanto drones de longo alcance russos atacam cidades e infraestrutura energética da Ucrânia, drones de curto alcance matam milhares de soldados e civis ucranianos em terra. Eles são pequenos, ágeis e muito difíceis de derrubar. Durante anos, a Ucrânia não tinha uma resposta para eles. Agora tem. É tão brilhante quanto qualquer coisa que a Ucrânia criou durante a guerra com a Rússia. A Ucrânia achou uma forma engenhosa de derrubar drones First-Person View russos, graças a um novo tipo de munição. Em 20 de novembro, a Euromaidan Press noticiou que o Ministério da Defesa da Ucrânia autorizou a produção de um novo tipo de munição para derrubar drones russos. Pode ser usado em todos os fuzis de assalto padrão que utilizam munição 5,50 e 6x 45mm. Ela é ideal para atingir as hordas de drones First Person View que a Rússia usa no campo de batalha. Vamos explicar como a munição funciona em breve. Porém, o problema que ela resolve é claro. Os drones russos, apesar de menos avançados que os ucranianos, continuam ágeis e voam baixo. Isso os torna incrivelmente difíceis de serem alvejados com defesas aéreas tradicionais, além de serem um pesadelo para as forças da Ucrânia lidarem no solo. A Ucrânia precisava de algo que pudesse ser disparado rapidamente e que fosse portátil o suficiente para ser usado onde quer que os drones russos fossem encontrados. Agora ela tem isso. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, as munições antidrone ajudam soldados ucranianos a combater drones First Person View e Mavic inimigos com eficácia. Shmyhal disse ao anunciar a nova munição: suas ogivas especiais aumentam significativamente a chance de atingir um drone russo. Essa munição serve em carregadores padrão usados pela maioria dos soldados ucranianos. Ela também pode ser carregada sem a necessidade de equipamento adicional. E talvez o melhor sobre o anúncio de Shmyhal é que a Ucrânia oficializou esse novo tipo de munição. Ela já tem fabricantes empenhados em aumentar a produção e suprir a demanda. Plano prevê cada unidade de infantaria ucraniana equipada com ao menos um carregador cheio dessas munições antidrone. A codificação é um passo enorme. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, todas as novas armas que o país quer produzir em massa devem passar por esse processo. O processo de codificação é rigoroso e exige que a Ucrânia determine que qualquer arma que esteja sendo produzida possa ser fabricada de acordo com um padrão específico e consistente, garantindo o uso seguro no campo de batalha. Isso nem sempre foi possível para a Ucrânia, como explica o próprio Ministério. A análise da atuação dos fabricantes de armas frente aos protocolos regulatórios para a codificação de novos modelos aponta a necessidade de maior clareza em alguns aspectos processuais. O esclarecimento veio por meio de instrumentos legais que definem os procedimentos para garantir que uma nova arma seja fabricada conforme os padrões exigidos pelos soldados ucranianos. As novas balas da Ucrânia já concluíram o processo e é hora de mostrar do que são capazes. Nós contamos algumas informações bem básicas para você no início do vídeo. As novas balas antidrone da Ucrânia são munições de 5,56 por 45mm. Elas são carregadas em carregadores padrão e soldados ucranianos as disparam de fuzis padrão. Tudo isso é informação importante. Isso quer dizer que a Ucrânia não precisa investir em novas plataformas de armas. Além disso, os soldados ucranianos não perderão tempo aprendendo a usar uma nova arma. Os fuzis que eles já têm, são os mesmos que vão usar com essa nova munição. Então, tudo o que eles precisam saber é como carregar, apontar e atirar com suas armas. Todo soldado ucraniano já sabe como fazer isso. Mas ao puxar o gatilho, não sairá uma munição padrão de fuzil. A nova munição da Ucrânia é um projétil de fragmentação, ideal para atingir alvos pequenos e rápidos, como drones First Person View russos. A imprensa Euromaidan diz que cada projétil se divide em vários fragmentos logo após o disparo, o que cria um padrão denso de estilhaços. Isso pode aumentar em 200% a 300% as chances de atingir um drone russo. Considere os novos projéteis como munição que tornou os rifles ucranianos parecidos com espingardas, mas mantendo precisão e alcance de rifle. A Defense Express observa que munições como essas serão valiosas para a Ucrânia por vários motivos.
Primeiro, a natureza descentralizada da estratégia de combate a drones da Ucrânia, embora importante do ponto de vista da inovação, levou a uma certa inconsistência nas linhas de frente. É nesse momento que entra a padronização citada antes. Com essas novas munições, os soldados ucranianos em campo recebem armamentos que sabem que foram testados. O que significa que eles não precisam se preocupar se a munição vai funcionar ou não. Já foi comprovado que todos os fabricantes ucranianos produzem munição com os mesmos padrões. Essas munições são valiosas porque pequenas unidades ucranianas frequentemente enfrentam drones first-person view russos em combates próximos. Até atiradores precisos têm dificuldade para derrubar esses drones, devido ao pouco aviso e à curta distância que percorrem até o alvo. Raramente há uma oportunidade para um soldado disparar um tiro para se orientar e então ser preciso com o segundo. O primeiro tiro deve acertar o alvo. Caso contrário, o soldado perde para o drone First Person View. Munições fragmentadas aumentam muito as chances de acerto dos soldados ucranianos. Ou seja, a nova munição da Ucrânia pode fazer uma enorme diferença quando se trata da taxa de baixas do país. Voltaremos a isso depois, no vídeo. A Ucrânia não é o único país desenvolvendo esse tipo de aplicativo anti-drone. Os Estados Unidos da América desenvolveram munição muito parecida com a que a Ucrânia usa atualmente. Pessoas com mentalidade conspiratória poderiam sugerir que os dois países colaboraram para criar essa nova munição. A Interesting Engineering relata sobre a versão dos Estados Unidos da América, observando que ela também não requer nenhuma modificação nos fuzis existentes usados pelo Exército dos Estados Unidos da América. Assim como a munição ucraniana não exige nova plataforma. Segundo o portal, não há alterações nos bocais, adaptadores ou ópticas, permitindo que a bala dos Estados Unidos da América seja disparada de um fuzil padrão e se fragmente em um cone de nuvem de projéteis, ideal para derrubar drones. E as semelhanças não acabam aí. A nova bala dos Estados Unidos da América é disparada de fuzis 5,56 por 45 mm e tem melhor desempenho contra drones a curta distância. Quando essa munição estiver disponível, o militar dos Estados Unidos da América só precisa trocar o carregador do fuzil para usar. A bala dispara múltiplos projéteis, que continuam se espalhando à medida que a distância entre o atirador e o alvo aumenta. Uma engenharia interessante. Os múltiplos projéteis aumentam a chance de um acerto bem-sucedido no drone inimigo. Os projéteis podem atingir e destruir partes do veículo aéreo não tripulado como rotores, motor ou carga útil, causando sua destruição total. A United 24 Media também relatou sobre a variante americana desta munição. O veículo sugere uma parceria entre Estados Unidos da América e Ucrânia ao publicar informações sob o título Linha de Frente da Ucrânia. A inovação se torna global. Também detalha o projétil dos Estados Unidos da América, destacando centro de massa deslocado e revestimento modificado. Combinadas, essas duas inovações fazem com que o projétil perca estabilidade giroscópica cerca de 10 a 15 metros ou 32 a 49 pés após sair do cano do fuzil. Estabilidade giroscópica refere-se à resistência de um objeto em rotação a mudanças em seu plano de rotação enquanto está voando pelo ar. Você provavelmente já viu isso em qualquer touchdown, passe ou lançamento de disco que assistiu. O objeto gira, mas segue uma trajetória estável, semelhante a uma bala. Soldados geralmente preferem que suas balas mantenham estabilidade giroscópica. Mas a falta de estabilidade da nova munição dos Estados Unidos da América, provavelmente usada pela Ucrânia, é justamente o que faz ela funcionar. Entre 9 e 12 metros, o projétil começa a oscilar e solta fragmentos, segundo a United 24 Media. Essa dispersão amplia o cone de detritos, aumentando o tamanho e o potencial de dano do projétil ao ser disparado de um fuzil. Um pequeno drone inimigo precisaria ter sorte para conseguir evitar todos esses estilhaços, ou então será destruído antes de alcançar seu alvo. O cone aumenta conforme a distância cresce, entre 25 e 35 metros. A bala fragmentada cria uma área de destruição de 30 a 40 centímetros de largura. Alcançando 40 a 50 metros, essa área de destruição se estende até 80 centímetros.
Essas distâncias dão ao soldado tempo suficiente para usar a munição e criar uma nuvem de estilhaços. Isso neutraliza qualquer drone First Person View antes que ele se aproxime o bastante para entregar explosivos. Como afirma a United 24 Media, um contato parcial com a nuvem de fragmentos já neutraliza um drone. Danos na hélice, câmera, antena ou bateria fazem ele cair descontrolado em segundos. Sabemos que isso funciona. Como? Em 18 de novembro, Resultados Administrativos publicou um vídeo analisando a versão americana dessa nova munição. O ponto mais importante desse vídeo aparece por volta dos 9 minutos, quando testadores lançam um drone comercial bem menor que os usados na Ucrânia para o ar. 5 tiros à distância bastam para os testadores derrubarem esse pequeno drone. E pode-se argumentar que um atirador mais preciso poderia ter derrubado o drone com menos tiros. As implicações disso são impressionantes, afirma o canal. E eles não estão errados. Essa nova munição tem o potencial de transformar completamente a forma como os soldados ucranianos lidam com drones First Person View no campo de batalha. A Rússia tem aumentado o uso de drones First Person View, assim como a Ucrânia vem fazendo nos últimos anos. Era necessário. Após a Ucrânia usar esses drones para destruir colunas mecanizadas e milhares de soldados russos, a Rússia não teve escolha, a não ser abandonar sua estratégia original e tradicional para adotar uma abordagem focada em drones, levando a luta com drones First Person View de volta para a Ucrânia. Em julho de 2024, Janes informou que o ministro da Defesa russo, Andrei Belyusov, disse às tropas em Moscou que a Rússia produzia 4.000 drones First Person View por dia. Era quase certo como isso seria possível. A Ucrânia era conhecida por esse drone, e produzir 4.000 por dia daria à Rússia cerca de 146 milhões por ano. Também se sabia que Vladimir Putin emitiu um mandato em dezembro de 2022, instruindo a indústria de defesa russa a ampliar o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados. O mandato foi levado a sério e logo ficou claro que as afirmações de Belyusov eram quase todas verdadeiras. Quase um ano depois, o Kiev Independent noticiou que a inteligência ucraniana descobriu planos russos de fabricar 2 milhões de drones First Person View em 2025. Isso só foi possível porque a Rússia aumentou a produção, como Belyusov disse um ano antes. 2 milhões de drones por ano. São quase 5.500 por dia, evidenciando a crescente dependência da Rússia dos drones First Person View. A produção de drones russos não é certa. Ela depende muito da China para obter os componentes, disse Olei Alexandrov, porta-voz do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, em junho. Eles usam empresas de fachada, trocam de nome e fazem de tudo para driblar o controle de exportação e sanções, revelou Alexandrov. Ele acrescentou que a Rússia expande a produção de drones de longo alcance. Planejam fabricar cerca de 30.000 drones de longo alcance e 30.000 de alvo falso. Eles esgotavam as defesas aéreas ucranianas em 2025, disse o porta-voz. Você deve lembrar da menção de Shmial aos drones Mavic no vídeo. O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que as novas munições ucranianas são tão eficazes contra esses drones quanto contra os demais usados pela Rússia. Há um bom motivo para isso, como informou David Hamblin, colaborador da Forbes. Em março, o DJI Mavic, um drone de consumo, é um dos favoritos dos soldados russos. Em 8 meses até março, esses soldados obtiveram 10.000 Mavics. Isso se soma aos milhares de drones First Person View que a Rússia já produzia. Soldados russos agora pedem Mavics pelo Telegram, talvez como parte das iniciativas de crowdfunding usadas pelas forças russas para obter armas e suprimentos básicos, desde pelo menos junho de 2022. O método não importa tanto quanto o resultado. A Ucrânia tem que se preocupar com os Mavics. Além dos drones First Person View russos, a Ucrânia enfrenta o novo empenho da Rússia em produzir e usar drones. Em 13 de novembro, o Warzone, ou TTA-2Z, informou que a Rússia criou um novo ramo militar dedicado à guerra com drones. A Rússia, mais uma vez, copia a Ucrânia, que já tem sistemas não tripulados desde junho de 2024. A Rússia demorou mais de um ano para notar que criar um ramo similar era útil numa guerra dominada por drones. Seu novo ramo produz, testa e opera sistemas não tripulados.
Dedo WSDZ também diz que o novo ramo da Rússia vai desenvolver táticas que os soldados devem seguir ao usar seus drones. TWDET também cita declarações do tenente-coronel Sergei Istaganov ao veículo russo KP-GRU. Já formamos regimentos, batalhões e outras unidades estabelecidas. Istaganov afirmou que as operações de combate seguem um plano unificado e são coordenadas com outras unidades dos grupos de tropas. Ao mesmo tempo, continua a expansão das unidades existentes e a criação de novas unidades. Designamos operadores, engenheiros, técnicos e outros especialistas para essas unidades, assumindo que o setor cumpra sua função. Drones First Person View russos ficarão ainda mais perigosos em breve. Isso ocorre enquanto a Ucrânia ampliou sua produção de drones. Até o fim de 2024, a Ucrânia planejava fabricar 4 milhões de drones First Person View e de curto alcance por ano. E pode construir muitos milhões mais, se obtiver financiamento. O ponto que estamos destacando aqui é que há pelo menos tantos drones sendo usados na guerra da Ucrânia quanto soldados. E esses drones são extremamente perigosos para ambos os lados. Neste momento, a guerra é uma batalha entre drones. São os soldados entre esses drones que estão pagando o preço. Desenvolver uma bala mais eficaz contra drones do que a munição padrão de fuzil seria um grande avanço para a Ucrânia e Rússia. A Ucrânia, como tem sido frequentemente o caso durante a guerra, descobriu como fabricar essa bala primeiro. Ela precisava disso, pois o número de mortes pelos drones First Person View e Marvix russos é impressionante. E essas mortes afetam tanto os civis da Ucrânia quanto as forças armadas do país. Segundo o Kiev Independente, em Kherson, ataques de drones russos chegaram a 600-700 por semana em março de 2025. Entre março e maio, drones russos atingiram 313 civis. Mas não está claro se o número inclui apenas drones First Person View ou também de longo alcance. A Organização das Nações Unidas também destaca crimes de guerra da Rússia contra civis com drones de curto alcance. Foram registradas 395 mortes e 2.635 feridos civis causados por drones russos entre fevereiro de 2022 e abril de 2025. O veículo também sugere que esse tipo de ataque com drones está aumentando em escala e frequência. Tudo que a Ucrânia fizer para reduzir drones First Person View russos no campo de batalha é positivo. A nova munição permite ao país fazer isso. Os soldados ucranianos enfrentam a maioria das baixas causadas pelos drones de curto alcance russos. Claro, os soldados da Ucrânia estão lidando com a maior parte das baixas causadas pelos drones de curto alcance da Rússia. É difícil saber quantos soldados ucranianos foram baixas devido a esses drones. A Ucrânia não divulgou muitos dados sobre soldados mortos ou feridos na guerra com a Rússia. O Russia Matters diz que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estimou o número de baixas ucranianas em cerca de 40 mil em janeiro de 2025. Considerando o período de fim de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, a taxa mensal de baixas é cerca de 11.764. Com base nesse número, e assumindo que a taxa de baixas da Ucrânia permaneceu consistente, isso significaria que a Ucrânia terá sofrido 129.404 baixas até o final de novembro. O motivo pelo qual fizemos esse cálculo é porque isso nos permite aproximar quantos soldados ucranianos estão morrendo ou sendo feridos como resultado de ataques de drones. Em abril, a Army Technology relatou que drones causam 80% das baixas em ambos os lados da guerra. Isso indicaria que mais de 103.500 das 129.404 baixas que a Ucrânia pode sofrer em 2025 seriam causadas por drones russos. A maioria das baixas ocorre porque os soldados ucranianos não têm contramedidas eficazes contra drones. A chegada dessa nova munição vai mudar isso. A nova munição não resolve sozinha o problema dos drones no campo de batalha ucraniano, se me permite o trocadilho, mas supera todas as outras técnicas do país para lidar com drones russos. Se a Ucrânia produzir essa nova munição em grande escala, como planeja, isso pode salvar milhares de vidas de soldados. Só isso já faz da nova munição da Ucrânia um potencial divisor de águas. E outro desses divisores de águas acaba de ser implantado na Ucrânia.
Enquanto a nova munição permite que os soldados do país destruam drones First Person View, a Ucrânia acaba de receber um novo sistema de defesa aérea de curto alcance contra drones, que vai ajudar a lidar com os drones de longo alcance da Rússia. A Rússia está chocada, e deveria estar, pois a Ucrânia implantou uma arma britânica nunca antes vista. Veja qual é essa arma no vídeo e inscreva-se no The Military Show para saber mais sobre armas novas que os inovadores da Ucrânia criam para ajudar o país a se defender da agressão de Putin. E obrigado, como sempre, por assistir.